Santa Edith Stein, ela teve uma mudança de vida radical. Ela não só saiu do judaísmo para o catolicismo, como abraçou a vida religiosa dentro da Igreja Católica. E nesse vídeo você vai descobrir a trajetória de conversão de Santa Edith Stein. Bora lá! Olá, eu sou a Anália Gaspi e é um prazer ter você aqui para mais um vídeo aqui do canal. E Santa Edith Stein, ela nasceu numa família judia, né? No dia 18 de outubro de 1891. A mãe dela, ela era uma mulher muito piedosa, né? E criou Santa Edith Stein num ambiente assim de muita oração. E quando a Santa Edith Stein estava adolescente, ela começou então a querer parar de rezar. Isso porque ela quis começar a buscar a verdade. E onde ela encontraria essa verdade? Na cabeça dela, a verdade estava no ateísmo, né? Então aí a partir daí ela começou a ser ateia. Quando foi o ano de 1911, Santa Edith Stein já estava com 20 anos de idade. E foi aí que ela se matriculou numa faculdade, né? E se matriculou em 3 cursos diferentes: filosofia, história e filologia. E filologia, para quem não sabe, é o estudo no caso de Santa Edith Stein aqui, né? É o estudo da língua alemã e da cultura de povos que têm a língua alemã. Então foi isso que ela... esse é um dos cursos que ela cursou, né? Ela ficou tão entusiasmada, mas tão entusiasmada com a filosofia e com a busca pela verdade, que ela resolveu se transferir para Göttingen. Espero que seja assim que pronuncia, né? Eu não sou boa em alemão, mas vou deixar escrito aqui para vocês. Nessa cidade lá da Alemanha, né? Então, e lá, isso porque lá tinha um filósofo chamado Edmund, onde esse filósofo ele tinha iniciado uma nova corrente filosófica. Que corrente seria essa? Corrente da fenomenologia. O lema dele era de volta às coisas, ou seja, de volta às coisas como elas são de fato. É essa mais ou menos a ideia dele, né? Com essa nova filosofia, essa nova corrente filosófica. E Santa Edith Stein se transferiu para a Alemanha para estudar essa nova corrente filosófica. E Santa Edith Stein, mesmo sendo ateia ainda, ela já tinha grandes virtudes intelectuais, né? Ela fazia uma busca pela verdade de coração sincero, aberto. Só que, no decorrer dos estudos de Santa Edith Stein, ela percebe que essa filosofia não estava levando aquilo que prometia, né? Não estava levando as coisas como de fato elas são. Isso era a percepção de Santa Edith Stein com relação a essa filosofia, né? Mas até aqui, Santa Edith Stein ainda era ateia e ainda nem conhecia o catolicismo ainda. Não fazia a menor ideia do que era isso ainda, né? Ela ainda não tinha tido nenhum tipo de contato com o catolicismo nessa época. Em 1914, começa então a Segunda Guerra Mundial e Santa Edith Stein ela decide então interromper seus estudos para poder se oferecer para trabalhar como enfermeira na Segunda Guerra Mundial. E lá no atendimento como enfermeira, ela foi de uma bravura tão grande, que ela recebeu a medalha da Cruz Vermelha, que era um reconhecimento por toda a bravura dela, né? No socorro às pessoas enfermas ali no meio da guerra. E ela dizia o seguinte: agora a vida privada não me interessa mais. Diante dessa tragédia, já não tenho mais vida. A vida não me pertence. Com essa frase, com esse gesto dela de se entregar para a Cruz Vermelha, ela então está demonstrando aqui
uma verdadeira doação ao próximo. Começa então a nascer no coração dela uma verdadeira caridade, mesmo que ela ainda não tenha se convertido. Aqui ainda não foi a conversão completa dela, né? Aí Deus começa então a atrair Santa Edith Stein com as coisas pequenas, com pequenos acontecimentos da sua vida, né? Mas antes de eu contar para você quais são esses acontecimentos, você aí já aprendeu alguma coisa com esse vídeo aqui? Se já te serviu de aprendizado em alguma coisa, já pode ir deixando aí o seu like. E se você for novo aqui no canal, te convido a se inscrever aqui no canal para que você possa então conhecer a Igreja Católica e dessa forma aprender a amá-la de fato. Bom, e o primeiro fato que chama a atenção de Santa Edith Stein é quando ela está ali no meio dos estudos dela, né? E ela descobre a oração do Pai Nosso. Ela fica impressionada com essa oração, justamente porque é uma oração curtinha, é uma oração curta, né? Mas muito rica em conhecimento, em significado. Um outro ponto que fez ela entrar em contato com a fé católica foi quando ela foi fazer uma visita à Catedral de Friburgo. E ela foi como turista apenas, né? Até aqui, lembrando, ela ainda era ateia, né? E ela foi visitar a catedral e para conhecer as obras de arte que lá tinha. E ficou impressionada com o que ela encontrou lá. Ela viu, além das obras de arte e tudo mais, né? Ela viu também uma mulher com uma cesta de compras, né? Se ajoelhar para rezar em silêncio. Aí ela pode até ter pensado naquele momento, né? Nossa, como é que uma pessoa vai entrar num prédio vazio para conversar em silêncio, como se tivesse alguém presente ali? Lembrando que ela ainda não sabia nada sobre o Santíssimo Sacramento. Ela não conhecia ainda, sabia que Jesus estava no sacrário, né? Ela não tinha conhecimento ainda da fé católica, né? A entender o que aquela mulher estava fazendo. Então, por isso ela poderia ter pensado isso. Outro ponto que chama muito a atenção dela é quando ela foi se hospedar na casa de um camponês e ela parou ali, né? E ficou observando ele fazendo as orações dele junto com seus empregados. Isso chamou muito a atenção dela, né? Até porque até então ela nunca tinha visto isso antes. Isso despertou muito a interesse dela, né? Chamou a atenção dela. E além dessas, né, ela teve muitas outras experiências que foram aos poucos atraindo ela para a fé católica. Mas o fato que começou a fazer ela lutar para se converter de fato foi quando ela foi visitar uma amiga dela, e essa amiga dela se chamava Ana, né? Ela era uma antiga judia que se converteu ao catolicismo, e ela foi visitar. E Santa Edith Stein percebeu que Ana, ela tinha acabado de perder o marido, né? Ele tinha acabado de falecer. E ela percebeu que Ana estava muito tranquila e serena diante disso. Então, ela foi conversando com essa amiga dela e Ana fala para ela da morte de Cristo e de como Jesus Cristo abraçou a cruz, né? E como esse fato de Jesus ter abraçado a cruz foi um conforto e um consolo para ela nesses momentos. Aí, impressionada com isso, Santa Edith Stein, então, começou a estudar a fé católica, né? Começou a investigar ali as verdades da Igreja Católica. Ela encontra, então, no meio dos seus estudos, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Só que ela acha uma obra muito densa e ela faz a meditação desses exercícios durante 30 dias, mas não foi isso que levou ela à conversão. E você, o que é que te levou à conversão? Uma conversão sincera. Qual foi aquele encontro que você teve com Deus?
Conta aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer o seu testemunho. Agora eu vou contar para você qual foi o passo decisivo para a conversão de Santa Edith Stein. Ela foi visitar uns amigos, né? E esses amigos, eles tinham saído para um compromisso, né? E ela, entediada numa biblioteca, ela pegou um livro aleatório para ler. E esse livro não era nada mais, nada menos que o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Aí ela começou a ler a obra, mas começou a ler freneticamente ali, sem parar. Aí ela foi lendo, até que ao raiar do dia, ela termina de ler a obra e fala: aqui está a verdade. Aí sim foi a conversão dela à Igreja Católica, né? Mas ela se converteu não foi porque ela encontrou uma teoria, uma filosofia que fez ela mudar de vida. Não foi isso. Ela se converteu por encontrar uma realidade viva. Ela se encontrou então com Jesus Cristo vivo nos seus santos. Olha só o poder que o exemplo de uma pessoa não tem na vida de outra, né? E esse livro, o livro da vida que ela leu, você pode encontrar ele na Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você corre lá e adquire esse livro, porque quem sabe ele não pode ser, então, a mudança de chave ali na sua vida. Adquire esse livro, eu tenho certeza que ele vai fazer diferença na sua vida. Então, Santa Edith Stein, ela compra um catecismo e um missal. Para quem não sabe, missal é um livro onde você pode acompanhar a Santa Missa, né? Era muito usado antigamente. Era como se fosse, sabe aqueles livros da liturgia diária, onde tem toda a Santa Missa ali para você acompanhar? Pois é, antigamente se tinha, no lugar da liturgia diária, se tinha um missal. É isso. E como boa estudiosa, então, né, ela começou a estudar tanto o catecismo quanto o missal. E só depois de ter estudado o catecismo e o missal, ela foi a uma Santa Missa para ver o que ela encontrava lá. Terminando a Santa Missa, ela pediu para ser batizada. E depois de batizada, ela começou a viver a fé católica como leiga, né? Ou seja, sem ser freira, né? Aí ela foi fazendo boas obras, dando conferências. E a família dela, a mãe dela, os irmãos, eles eram judeus, né? E à vista da conversão de Santa Edith Stein, eles tiveram uma reação negativa, né? Eles não foram muito, no começo pelo menos, né? Eles não foram muito a favor da conversão dela. Mas mesmo assim, ela persistiu no caminho da fé católica. Essa reação negativa da família dela fez com que ela começasse a buscar um diretor espiritual para ajudar ela nessa caminhada, né? Certo, mas eu disse lá no início do vídeo que Santa Edith Stein abraçou a vida religiosa, né? Então, Santa Edith Stein, ela queria ser carmelita. E o que foi o despertar na vocação dela foi uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que dizia o seguinte: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. A tristeza da mãe dela, que já estava idosa, né, fez ela repensar um pouquinho a entrada dela no Carmelo. Ela pensou o seguinte: olha, se é da vontade de Deus que eu entre para o Carmelo, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Só que eu vou ter que passar pela aprovação do tempo. Aí lembra que eu falei lá atrás que ela foi buscar um diretor espiritual? Então, primeiro ela começou a fazer direção espiritual com o padre Joseph, né? Aí, após a morte do padre Joseph, começou a fazer direção espiritual com o abade Rafael. E esses dois padres, eles concordaram que Santa Edith Stein, ela devia, então, amadurecer a sua fé e a sua vocação, vivendo um tempo no meio do mundo, como leiga mesmo. Até porque ela tinha acabado de se converter, certo? E ela estaria dando um passo maior que suas pernas se ela fosse entrar para o convento agora. Porque ela não estava com a fé muito amadurecida ainda.
né, para poder entrar de vez na vida religiosa. A vida religiosa, ela exige uma certa maturidade espiritual. Em 1933, aos 42 anos, então ela entra para o Carmelo e o nome dela passa a ser Santa Teresa Benedita da Cruz, em homenagem então a Santa Teresa d'Ávila, né, que foi a responsável pela conversão dela. E assim, gente, só para vocês entenderem, na vida religiosa, um tempo depois que você entra, você recebe um nome novo, sinal da nova missão que você está abraçando. Por isso que ela mudou de nome aqui, tá bom? Então ela morre em mártir no ano de 1942, aos 52 anos de idade. Morre no campo de concentração de Auschwitz. Tá, mas o que a gente aprende com toda essa história de Santa Edith Stein? Olha, se a gente for observar a conversão dela, ela não se converteu por causa de raciocínios mirabolantes ali que fizeram ela se converter. Não foi isso, né, que a gente viu aqui. Ela se converte através de pequenos acontecimentos que foram acontecendo na vida dela, o que levou ela à conversão, né? E mais pra frente levou ela a abraçar a vida religiosa. Então, a gente percebe, a partir disso, que a gente não se converte através de raciocínios, né? A nossa conversão, ela se dá com pequenos acontecimentos, com experiências que a gente tem com Deus. Então, se você conhece alguém na sua família, entre seus amigos, que precisa de conversão, você pode falar de Deus para elas? Obviamente, deve, né? Mas que suas palavras sirvam como uma experiência para aquela pessoa e que sua vida fale de Deus para ela também. E outra coisa que a gente vê, a conversão dela não foi do dia para a noite, né? Ela dormiu uma noite ateia, na outra noite ela acordou católica. Não foi isso, né? A conversão dela foi passo a passo, dia após dia, levou até anos para ela se converter, né? E na nossa vida é assim. A gente não se converte de uma hora para outra. A gente vai caminhando aos poucos. E quanto mais a gente anda, isso é trabalho de uma vida. Quanto mais a gente caminha, mais a gente vai se convertendo e se tornando a imagem e semelhança de Deus. E chegou a hora de você evangelizar junto comigo, né? Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, para que mais pessoas aprendam com a vida de Santa Edith Stein. E não esquece, tá? O link do livro, o livro da vida, vai ficar aqui embaixo. Adquire ele, tá? Que vai fazer toda a diferença na sua vida, eu sei disso. E eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui também, para que você me segue por lá, para que você possa ir aprendendo cada vez mais sobre a Igreja Católica, né? E se tornando um cristão cada vez melhor, né? E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Então, o que o Beato Carlo Acutis fez para se tornar o santo que ele se tornou? Clica nesse vídeo aqui e aprenda com ele a viver de fato a santidade. Te espero então no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.